Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que o samba é fechame, pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta, não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que o samba é fechame, pra que discutir com Madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco do morro vai cantar óperas. E na avenida entre milafeiros vocês vão ver gente cantando concertos. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno. Meu Deus, que horror! O samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor. Vamos acabar com o samba, porque Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que o samba é fechame, pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba, porque Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que o samba é fechame, pra que discutir com Madame? La 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 la, la 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 la. No carnaval que vem também concorro, meu bloco do morro vai cantar óperas. E na avenida entre milafeiros vocês vão ver gente cantando concertos. Madame tem um parafuso a menos, só fala venenos. Meu Deus, que horror! O samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor. Oi, brasileiro, na batata é que tem valor. Oi, brasileiro, na batata é que tem muito valor. Plus Ultra, ouvintes, Plus Ultra, Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos aqui para um episódio de Respostas Brasílicas. Esse episódio demorou um pouco por vários fatores da minha vida, etc. E obrigado por você estar aqui. Os que estiverem vindo ao vivo, melhor ainda. Por favor, compartilhe esse vídeo. Se você estiver vendo ao vivo agora, melhor ainda. Para a gente poder alcançar mais gente. Manda nos grupos de Telegram e assim. E hoje viemos responder uma pessoa bastante interessante, nosso querido Dodói Nomics. Por que Dodói Nomics? Bom, por causa que ele ficou discutindo com o Carlos Magalhães por horas e horas e horas, igual um dodói da cabeça. Além disso, ele também é conhecido por, quando ele fez esse vídeo, ficar tendo vários momentos de crise de autismo para poder ficar xingando e gritando o Saquarema do nada. Simplesmente pegar um vídeo de um cara sem referência bibliográfica nenhuma, sem dado nenhum, sem... Entre outros tipos de problema. Enfim, vamos responder nosso querido Dodói Nomics. Que é só mais um dos membros da bolha que não, entendeu? É um daqueles membros da bolha que tá na bolha, mas é completamente dodói da cabeça, meio ANCAP das ideias. E e externista ao extremo, né? É tipo aquela coisa que eu falei no meu vídeo lá da direita e esquerda da bolha, entendeu? Eu classifico ele como um externista. E como ele aparentemente tem contato com a bolha e xingou o nosso menino Saquarema, eu vou ter que responder, né? Então, vamos continuando aqui. O primeiro ponto que ele dá no vídeo dele ele usa o conceito de Uno do Platão para descrever que o que é o ser de direita, que para ser de direita eu tenho que seguir valores eternos, inemutáveis, inegociáveis e blá, 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 blá. Eu vou deixar ele mesmo falar para vocês entenderem aí. Eu tendo a concordar com essa visão como uma conclusão dos princípios eternos do que é o Uno e do que é a dia, indefinida, né? Porque é o seguinte, o livre mercado ele se pauta fundamentalmente na ideia de liberdade civil,
Mas essa ideia de liberdade civil não precisa estar no âmbito hedonístico dos liberais iluministas, mas pode se dar, por exemplo, como uma própria consequência do livre-arbítrio, de você tomar as decisões relativas à sua vida e aos seus recursos e arcar com as consequências disso. Bom, ele aí já comete uma gafe, né? Ele associa a liberdade econômica do livre mercado com liberdade civil, sendo que não necessariamente porque o mercado vai ser mais livre que ele vai favorecer a liberdade civil. Mas, enfim, e falar isso é meio que chovendo molhado, né? Por causa que o cara é ANCAP liberalzinho, para ele é o seguinte: o ANCAP nunca está errado, ouvinte. O ANCAP nunca está errado. Até porque o mercado pode ter práticas de concorrência que são desleais, pode usar de uso de força para intimidar seus adversários. Por exemplo, o mercado de tráfico, etc., querendo ou não, é um mercado ilegal. Então ele está acima da lei e fazem várias coisas erradas. E por isso não tem liberdade civil. É possível sim ter um mercado que não é bastante regulado e que não favoreça a liberdade civil, que oprima as pessoas, como por exemplo o tráfico de drogas e etc. E bom, vamos pegar aqui então opiniões de outras pessoas aí sobre o Platão. Bom, temos aqui o Ricardo Feijó, que ele descreve Platão como comunista, eu discordo dele completamente. Mas uma coisa que não dá para negar é que o Platão defendia um Estado interventor. Como diz aqui no livrinho do A República do Platão se recuperou alguns aspectos éticos, econômicos, sociais nos diálogos contemporâneos. Como diz aqui na página 11, né? Segundo filósofos, pessoas que têm tanta sabedoria depois que alcançam determinado status material permitem se disfarçar de múltiplos tipos de entretenimento, mas cantando louvores aos deuses, conversas alegres entre si, cuidarão que para que as suas famílias não excedam suas posses, para estar de olho na pobreza ou na guerra. Platão fica fortemente ofendido com qualquer esplendor de vaidade das pessoas que são satisfeitas, incluindo o caso com a posse de bens básicos. Ele apresenta uma lista completa de produtos que vão além das necessidades básicas, incluindo casas, roupas e calçados. Cita, entre outros, sofás, perfumes, lenços, doces, tapetes, ouro, marfim ou prima aí, né? Quando a cidade está repleta dessas mercadorias, precisa também estar repleta de atores, dançarinos e coristas. Como a harmonia pode ser alcançada em tal comunidade, a classe dominante responsável por isso. É dever dessa classe regulamentar a distribuição dos bens materiais entre os grupos sociais mais baixos. Estará Platão a realçar aqui a linha entre a intervenção delicada do Estado nas relações econômicas e a influência compatível da economia planificada, enfim, por aí. Esse mesmo texto, mais para cima, fala que alguns até usam isso para dizer que Platão tinha ideias socialistas, né? Mas eu não sei até que ponto isso daí seria verdade. Eu, por exemplo, não usaria palavras tão duras como o próprio Brasil teve em um texto dele falando o pensamento econômico na Grécia Antiga. Aí ele vai lá na parte dos exemplos particularmente alarmantes de Sócrates, Platão, até mesmo Aristóteles, onde ele usou palavras que eu acho que são no mínimo grosseiras. Onde ele diz: da perspectiva do nosso tema, a principal característica compartilhada por Sócrates, Platão e Aristóteles, três maiores filósofos da Grécia Antiga, era a sua incapacidade de compreender a natureza do próspero e vigoroso processo mercantil e comercial que estava ocorrendo entre as diferentes cidades ou polis, tanto na própria Grécia quanto na Ásia Menor e do resto do Mediterrâneo. Quando falavam sobre a economia, estes filósofos baseavam-se em seus instintos e não na observação e razão. Eles escarneciam o trabalho dos artífices e comerciantes e menosprezavam a importância de seus disciplinados esforços diários. Por consequente, foi por meio destes filósofos que a tradicional oposição dos intelectuais ou qualquer coisa que envolva o comércio, indústria e lucro empresarial começou. Essa mentalidade anticapitalista viria a tornar-se um tema constante entre os pensamentos iluminados ao longo da história intelectual da humanidade, desde a época até hoje. Eu acho que eu teria mais. O cara do Miss Brasil que fez esse texto aí, eu acho que eu teria mais cuidado aí ao, né, ficar julgando assim tão
cruelmente o Platão de não ter conhecimento ou se basear apenas em observações e não na razão. Eu, entendeu? Teria mais prudência, né? Mas, né, é um libertário, né? Como dizia, já disse um homem, sabe, não, o libertário nunca tá errado, né? Platão tá errado, mas o libertário não, entendeu? Ele viu algo que o Platão não viu. Ele sabe demais. Enfim, vamos aqui ver outra opinião de outro liberal aí contra o nosso querido Platão, né? Que tem um texto aqui chamado A História do Libertarianismo Org, que ele diz a História da Educação Estatal, parte 2. O caso do Platão contra a livre educação, no caso, o livre mercado de educação. Aí é um texto que fala sobre como que ele acha que os sofistas estão com a razão e que o Platão está errado, e que a educação sim tem que ser pautada com valores de mercado e etc, etc, etc. E tem um pequeno trecho aí que eu acho que resume bem. O argumento do Platão de que as pessoas comuns não são juízes competentes da qualidade educacional estava intimamente ligado à sua antipatia pela democracia ateniense, que ele considerava pouco mais do que um governo da turba. Platão nutria uma profunda desconfiança do homem comum na política e em toda atividade que exigia treinamento especial. Referências depreciativas abundam nos diálogos platônicos. A turba indefinida, a multidão ignorante, a grande besta, e assim por diante. Essa é a principal razão pela qual Platão atacou os sofistas e a educação livre, e do mercado ateniense. Enfim, basicamente Platão, eu acho que corretamente, duvidava bastante da capacidade do cidadão médio de determinar o que era bom e o que era ruim. Eu também concordo com ele de outras perspectivas, etc, etc. Enfim, então, seguindo esse ponto de vista, que você vai usar o mercado, um último fim, para dizer que não, veja bem, se você é de direita, você tem que apoiar o mercado, faz parte dos valores. Seguindo isso, Platão estaria na esquerda, e deixa eu ver, o nosso querido e amado Milton Friedman, né, o nosso querido cara que apoia coisas não muito legais, né? Coisas não muito legais, estaria lá na direita. Então, Platão é de esquerda e o Mises é de direita. Não acho que tá um pouco estranho isso daí, ouvinte. Enfim, chegando no ponto final, não é só o mercado que você pode usar para definir o que é ser de direita e ser de esquerda. A definição que ele colocou lá mais para frente é melhor, da parte da imanência, que os grupos tendem a se voltar a Deus, etc, etc. Essa parte é melhor. Agora vamos aqui voltar para o nosso próximo ponto. E detratores da pátria, com ideias geniais. Uma coisa que é incrível nesses cara conservador anticapitalista é falar que são traidores da pátria, né? Primeiro que o conceito de pátria é um conceito, um ente da razão, né? Enquanto você substancia um ente da razão, você tem que comprovar isso, né? Você tem que comprovar que realmente se refere a um ente real e não uma mera abstração formal. Fala que a nação é um ente racional artificial. Bom, resumo, Deus fez as nações, ok? Deus que criou as nações, Deus que deu o destino das nações, e as nações são um fruto da vontade divina. Então, não é. E não é só uma coisa da sua cabeça, nações existem. Mais tarde vou usar esse ponto dele aí para mostrar umas coisas bastante engraçadas, né? Outra coisa aí muito... Vou rir não. Que é só aquele monte de falácias libertárias, ANCAPs, que nós vemos na internet desde 2016. Mas agora com... O cara faz uma puta homogeneização, uma puta salada, que primeiro é liberalismo econômico, depois é libertarianismo, que é uma filosofia do direito, né? Tem quase nada a ver com isso daí. Uma coisa que acontece também é quando o nosso querido menino Saquapemba, ele vai lá, tá escrevendo os liberais, ANCAP, etc. Aí o cara, ele começa a ficar, tipo, se mordendo de raiva, falando: ah, meu, você tá muito amplo, cara, você não pode generalizar assim, você tem que ter o tempo. Eu sabia, cara, no momento agorismo, entendeu? Não, você não pode falar disso, tem que falar, você tá falando do austrolufismo, anarquismo libertário, entendeu? Do ropenianismo, entendeu? Eu sou ultra anarquista, gigorista de buga-buga. Mas enfim, isso daí também serve bastante para pessoas como ele, que ele próprio se descreveu como o rei do abstratismo. Cara, se ele for utilizar argumento formal, ele tá muito fodido na minha mão, cara.
Se eu for usar só argumento formal, ele tá muito fugindo da minha mão. Porque o meu foco, eu sou o cara mais abstrato possível. Quem acompanha meu canal tá ligado. Eu sou um cara muito abstrato, mano. Um cara que só fica na punhetação mental, entendeu? Ele fica, vai lá, tem um pensamento tipo, não, é isso, é mercado, entendeu? O mercado vai competir e vai fazer assim ter o melhor preço, entendeu? Entendeu? Aí fica essa punhetação mental, pensando, pensando e pensando. Mas beleza, voltando ao tema. Já vamos pro segundo ponto, vamos pro terceiro ponto. O movimentismo não é keynesianismo. Isso daí tá mais do que claro para qualquer um que tá na Academia de Ciências Econômicas. A questão é que o Brasil é dominado por desenvolvimentistas, talvez até mesmo antes de Getúlio Vargas. Desde não das capitanias hereditárias, mas das primeiras repúblicas já tinham políticas intervencionistas para favorecer uma elite cafeeira, uma elite agrária que eu tô olhando aqui. O cara mandou a braba. Falou que o Brasil é dominado por desenvolvimentista desde a época das capitanias hereditárias. Aí depois ele se corrigiu e botou a Primeira República, né? Vamos dar uma olhada aí no livrinho, né? Como vocês podem, se vocês olharem lá a descrição das fontes que ele dá, é a fonte do, né? O que é a República Velha, que é o Ordem e Progresso, 100 anos de política econômica republicana. Vamos dar uma olhadinha aqui no livrinho. Ao longo do período tratado neste capítulo, marca o fim de uma era. Ele convive em um apogeu das tensões crescentes, da derradeira ruptura do modo de inserção econômica brasileira na economia mundial, definido durante a Pax Britânica. Nele convive um apogeu das tensões crescentes e a derradeira ruptura do sistema de controle político consolidado a ferro e libras pelos grupos hegemônicos da República durante o Bênio de Campos Salles e Rodrigues Alves. Este é um dos poucos períodos da história republicana onde uma sucessão de crises esgota um tecido político, além da possibilidade de resistência. Ensejando ao longo ao longo dos anos 30, não só o profundo desdém das políticas econômicas com a forma de organização do Estado, como se verá diante a instabilidade econômica gerada pelos sucessivos choques externos que iniciaram em 1914 e se estenderam pela primeira metade dos anos 20, a mina de bases das alianças econômicas tradicionais entre os grandes estados sob o estímulo adicional de ideologias emergentes na Europa pós-guerra. Debilita a crença nas vantagens do liberalismo econômico, assim como um breve interlúdio de instabilidade no país que recebe o impacto avassalador da crise internacional de 1929, complicando aqui a crise da superprodução de café, que amplifica enormemente os efeitos negativos da generalização da Grande Depressão nas economias primárias exportadoras. Não é só o sistema político que se desentrega, com ele termina também o modo caracteristicamente liberal de gestão de fluxos comerciais e financeiras entre a economia brasileira e a economia mundial, mantido desde a era imperial. O gigantesco desequilíbrio externo que se prolonga do início dos anos 30, a imposição de restrições cambiais, de controle de importações, ou menos permanentes, acabando por causar profunda e duradoura ruptura na forma tradicional de inserção no Brasil na economia mundial. Como pode ver, o próprio texto do camarada aí descreveu o modo de administração da República Velha como bastante, quase que extremamente. Mais fácil nesse mesmo texto fala outra coisa nesse sentido, que é aqui, ó. Se você for aí na página 20, ele fala que o Brasil era tão desenvolvimentista, tão crente no Estado, não sei o quê, que basicamente quando o Brasil tentou fazer o retorno do padrão ouro, ele foi pedir uma associação com um banco internacional de propriedade do Visconde, de Conde Figueiredo e do lendário financista do Encilhamento. E o Banco de Paris, o Et des Pays Bank, um dos mais ativos bancos d'affaires desses anos. Pô, eu queria saber que desenvolvimentismo é esse, que você traz um banco internacional no seu país para tentar resolver as crises. Não só traz um banco internacional no seu país para tentar resolver as crises, como você pede empréstimos constantemente para isso. Inclusive, teve vezes aqui que até mesmo teve medidas que não foram implementadas. A única medida de incentivo à indústria da República Velha, o próprio texto dele diz que não foi
não foi de grande relevância. Gostaria de saber qual foi a medida intervencionista que teve. Foi o controle de preço de café? Ah, então seguindo esse ponto de vista de que se você fizer qualquer tipo de controle para manter uma elite cafeeira ou qualquer tipo de elite, bem, então vamos dar uma olhada no que acontece com os Estados Unidos, amigão. Se você olhar o livro Contra a História do Liberalismo, mas o cara que fez esse livro é comunista, foda-se. Diz aqui, o presidente Andrew Jackson autoriza o Ministério do Correio a bloquear a circulação de todas as publicações e críticas em relação ao Instituto da Escravidão, junto com uma mordaça imposta aos adolescentistas à Câmara dos Representantes. Adota a resolução para impedir o exame das posições anti-escravistas. A repressão pode chegar a formas mais drásticas. Em 1805, ao denunciar os escritos que teriam de se disseminar um efeito incendiário sobre os escravos do sul da Carolina, emana uma norma que estabelecia a condenação à morte por traição dos que, de qualquer maneira, se tenham manchado da culpa por terem estimulado ou apoiado a revolta servil. A Geórgia procede analogamente ao terror do alto entrelaçar o terror de baixo. Se no norte assume a forma menos cruéis, visa impedir reuniões e destruir os meios de propaganda ou propriedade de agitadores, no sul a violência contra os abolicionistas configura-se em pogrom, entendeu? Que não hesita em torturar e eliminar fisicamente os traidores e seus colaboradores, gozando de total impunidade. A situação no sul, nos anos que antecederam a Guerra de Secessão, foi assim descrita por Joel Pinsky na importante personalidade política da União em uma carta escrita no final de 1850. Estamos ambos profundamente cansados dessa atmosfera carregada de violência insana. Há aqui um forte partido contra essa vigente medida violenta, mas esse é movido pelo medo da submissão. Nem arriscam a trocar opiniões com os outros que pensam como eles, e receio que tenham sido traídos. Seguindo esse ponto de vista, já que a única, como até mesmo esse texto do Ordem e Progresso assume várias vezes, a única medida feita pelo governo da República Velha foi tentar controlar o preço do café. Só isso. Assim como nos Estados Unidos, quando estava perto da Guerra de Secessão, foi censurar e pedir qualquer tipo de ideia abolicionista, justamente para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, até mesmo uma coisa engraçada é que se você olhar a administração do Brasil naquela época, como por exemplo, como se você olhar o próprio livro que ele também recomendou, que é a História Concisa do Brasil, diz: os donatários receberam uma doação da coroa pela qual se tornaram possuidores, mas não proprietários da terra. Não podiam vender ou dividir a capitania, cabendo ao rei o direito de modificá-la ou mesmo extingui-la da posse, que dava aos donatários extensos poderes tanto na esfera econômica e na arrecadação de tributos, como na esfera administrativa. A instalação de engenhos, cucar, moinhos, água, assim como o uso de depósitos de sal dependiam do pagamento de direitos. Parte dos tributos derivados da coroa, que pela exploração do pau-brasil e metais preciosos e derivados da pesca, cabia também aos capitães donatários de um ponto de vista administrativo, tinham monopólio da justiça, autorização para fundar vilas, doar marias, alistar colonos para fins militares e formar milícias sob seu comando. A atribuição de doar marias deu origem à formação de vastos latifundiários. A Maria foi uma concessão do Brasil como a extração de terra virgem, propriedade que era doada com sesmeiro com a obrigação, raramente cumprida, de cultivá-la no prazo de 5 anos e pagar um tributo à coroa. Como você pode ver, até mesmo o texto do camarada aqui diz que a administração colonial das capitanias era bastante livre, ou seja, você podia fazer muita coisa do que você quisesse, sem grandes consequências, e para centralizar ela foi um processo extremamente lento, que foi desde o início das capitanias hereditárias, que terminou só com o Marquês de Pombal, só se consolidou lá no período do Império. E, bom, como você pode ver também, os donatários tinham liberdade para conseguir administrar da forma que queriam, tanto que várias capitanias faliram e a coroa portuguesa não fez pouco ou quase nada para tentar acolhê-los. Isso não é desenvolvimentismo, não é desenvolvimentismo como você cara mesmo falou, a ideia de que o Estado e o setor público têm que desenvolver a economia, o que não foi feito. O que foi feito aqui nas capitanias foi basicamente, eles pegaram uma capitania, deram para o cara e falaram, se vira. Com rara intervenção da coroa, só que foi ter lá com Tomé de Souza, ainda assim era extremamente escasso.
Meu grande ancestral aí, Domé de Souza. Enfim, a República Velha, como pode ver, é descrita como bastante liberal no ordem e progresso. Os Estados Unidos também tomou algumas medidas para proteger sua elite. O História Concisa do Brasil. E se ele falar também qualquer que, mas veja bem, pô, defender o estudo da escravidão não é exatamente você interferir na economia. Beleza, então bora pegar aqui uma querida e amada lei que é o Removal Indian Act. Foi basicamente o governo dos Estados Unidos pegando vários indígenas, não só do Mississippi, como de todos os Estados Unidos, e removendo das suas terras autoritariamente, às vezes direta ou às vezes indiretamente, para poder colonizar da forma que eles queriam que fosse feita a terra. Entendeu? Inclusive, existe uma coisa lá chamada Caminho das Lágrimas. Eu vou botar o nome em inglês com a foto aí na tela, entendeu? Que refere ao. Como posso explicar? Basicamente assim, o governo americano ele tomava as terras dos indígenas, às vezes de forma bastante arbitrária, eles não pagava, foi feita muita sacanagem nisso daí. E quando eles tomavam a terra, eles tinham que fazer alguma coisa com o índio que estava lá. Então eles pegavam eles e colocavam em reserva. Porém, às vezes a reserva podia ficar lá na puta que pariu do Ohio. E, bom, basicamente o colono americano falava, então essa terra é minha, agora você vai ter que ir para o Ohio. Porém, eles não ofereciam transporte. Então eles só chegavam e falavam, vaza. Então era um caminho extremamente extenso, né? De vários indígenas de um ponto até outro, a pé, e muitos deles morriam ou iam chorando, por isso o nome é Caminho das Lágrimas. E o tanto de desapropriação que foi feita pelos Estados Unidos nessa época faria Joseph Stalin parecer um aprendiz. Faria qualquer tipo de comunista ficar espantado do tanto de terras que foram tomadas. E se isso não é Estado intervindo na economia ou através de ações públicas, eu não sei o que é. Inclusive, vou até ler aqui um pedacinho do Removal Indian Act, que foi feito pelo nosso o odioso Andrew Jackson, mas eu entendo porque americanos gostam dele. Seção 3. Que seja ainda promulgado que na realização de qualquer troca ou trocas, será e poderá ser legal para o presidente assegurar solenemente à tribo ou nação com a qual a troca é feita que os Estados Unidos irão assegurar e garantir para ele, para sempre a eles, e seus herdeiros ou sucessores, o país assim trocado com eles. E se eles preferirem que os Estados Unidos farão com a sua patente ou concessão seja feita como executada para eles ou para o mesmo, desde sempre tais terras reverterem para os Estados Unidos se os índios forem extintos ou os abandonarem. Coisa boa, hein? Nossa, quanta gentileza. Enfim, e claro, também outra coisa que temos nos Estados Unidos naquela época também era uma elite que queria se manter no poder, como também diz o conto História do Liberalismo, página 116. Estamos na presença de uma sociedade racial articulada pela declaração explícita de seus teóricos e apologistas no Sul, em três castas: os brancos livres, a gente de cor livre e a gente de cor escrava. Sempre nas primeiras décadas do século XIX, o modelo de casta é evocado também por alguns observadores do Norte, quando em relação à própria sociedade, onde a escravidão tem sido abolida, falam de divisão entre brahmanes e párias, como demonstra a segregação racial instalada em todos os níveis, desde o transporte público até teatros, e desde igrejas até cemitérios, e que permite aos negros entrar em que permite aos negros a liberdade, e que permite os negros entrarem nos hotéis, nos restaurantes, nos lugares de convívio apenas na qualidade de servos. É verdade, é verdade, reconhece um outro observador que visa banir os negros da Indiana para evitar que a eles um destino ainda mais duro, eles são tratados como uma raça legal e socialmente excomungada, como os iólatas de Esparta e os párias da Índia, membros de uma subcasta, outcast, privada de direitos, uma casta separada e degradada. Então, basicamente, a caça também dos latifundiários dos Estados Unidos foi bem defendida até a Guerra Civil e depois a caça industrial. Até porque você tem uma elite econômica que tem o desejo de se manter no poder e que tem ligações com o governo, isso não é desenvolvimentismo. Como ele mesmo fala, desenvolvimentismo é a ideia de que o governo tem que se
envolvendo a economia através de investimento público. Nos Estados Unidos foi feito bastante. Assim como no Brasil, isso também foi feito pouco. E, bom, falaremos disso aqui em outros pontos. Que vamos logo para o próximo ponto. Eu acho que esse daqui eu já consegui me explicar bem. Que é o ponto dele que fala sobre o nosso querido Getúlio Vargas. Ele tenta falar de forma geral, mas como o índio está falando do Vargas, ele responde isso, eu vou levar que ele está mandando pro Vargas. Então bora ver. 6. Vargas, Nem da teoria geral, nem do modelo ISLM. por exemplo, tendia a construir bases internas para o financiamento dos projetos de desenvolvimento, tendendo a recorrer menos aos empréstimos internacionais. E isso acarretou no liquidamento da dívida externa nos anos 40. Vargas podia apostar em uma industrialização sólida. Não é sólida porque não tem poupança privada, amigo. Se não tiver poupança privada, você não tem excedente de produção sobre consumo. Se fosse sólida, a gente não estaria enfrentando desindustrialização por décadas. Quem dirá séculos, né? Mas décadas. Bom, ele fala que no governo Vargas não é sólida desenvolvimento por causa que não tinha poupança. No caso, a industrialização não seria sólida porque não teria poupança privada. Olha, isso daqui é dogma, entendeu? Como eu disse, ele é uma pessoa bastante ficando abstrativo, ele fica lá na punhetação mental, entendeu? Do tipo, não, minhas ideias, babá, não pode. Isso é um dogma, entendeu? Sim, você pode ter uma industrialização sólida sem poupança privada. Por que você não pode? É porque não. Por quê? Porque é mal. Ele vai tentar dar todo um argumento racionalista para tentar justificar o dogma dele, mas no fim, querendo ou não, isso é um dogma. Não que eu seja contra a poupança privada. Inclusive, eu pesquisei e não vi nenhuma única lei do governo do Getúlio Vargas que proibia poupanças privadas. Se ele sabe de alguma lei aí na história do Brasil que proibia poupança privada, eu gostaria de saber dessa lei aí, cara. Eu cacei e não vi. Mas bom, vamos dar uma olhada aqui no livrinho de novo, Ordem e Progresso, da página 85, né? Sobre o governo Vargas, etc. A despeito das dificuldades relativas ao balanço de pagamentos, a economia continua a crescer 6,5% ao ano entre 1934 e 1937. O encarecimento das importações permitiu a utilização da capacidade ociosa da indústria, enquanto a continuada adoção de política fiscal cafeeira e monetária creditada e expansionista permitiu a sustentação da demanda. A política fiscal do governo gerou déficits na execução de contas públicas maiores do que planejado nas propostas orçamentárias. A política de aquisição da distribuição de estoques de café permaneceu, nos aspectos fundamentais, inalterada em relação a 1933. Aí depois ele vai lá e fala sobre o desempenho dos setores da economia. O desempenho medíocre da agricultura contrasta com um dos demais setores, em particular o da indústria. Enquanto o produto agrícola cresceu pouco mais de 2% ao ano, entre 1934 e 37, o produto industrial cresceu mais de 11% ao ano. Os gêneros não tradicionais, borracha, papel, cimento, metalurgia e química, bem como a indústria têxtil, expandiram-se em taxas superiores à média industrial. Entretanto, no final da década, a participação dos setores não tradicionais no valor adicionado na indústria agregado era ainda bastante modesta. E, bom, eu concordo que a indústria ainda era bastante modesta, né? Até porque o Getúlio Vargas não tomou medidas tão radicais, ele era uma pessoa bastante prudente, assim como todo mundo da oligarquia brasileira sempre foi. E, bom, a política fiscal dele de encarecer importações, querendo ou não, estimulou as indústrias, né? Querendo ou não, não dá para negar. E favoreceu o desenvolvimento da economia. E outra, além disso, ele também fazia certas jogadas interessantes do balanço econômico brasileiro, como, por exemplo, na página 90, a análise de estatísticas brasileiras do comércio exterior sugere que entre 1928 e 1938 a participação norte-americana no mercado brasileiro caiu de 27 para 23, britânica de 22 para 10, a francesa de 6 para 3, enquanto a alemã crescia de 12 para 25. Os ganhos alemães são, entretanto, superestimados, pois as faturas relativas aos produtos alemães eram lançadas em marcos no Reich. Reich. Vou falar Reich para não dar problema.
e não em marcos de compensação. As participações corrigidas indicam que a fatia norte-americana permaneceu inalterada antes de 1939 e em torno de 20 a 25%. O mesmo ocorrendo na participação combinada da Alemanha e do Reino Unido, em torno de 28 a 32. Foi uma substituição drástica de produtos britânicos para produtos alemães. A participação britânica decaiu de 19 para 12, enquanto a Alemanha cresceu de 12 para 20. Bom, basicamente foi uma diversificação de parceiros comerciais, para não ficar exatamente dependente de um único polo. O que foi uma medida que, na minha opinião, é acertada. Até porque tanto faz o que a Europa faz ou deixa de fazer. O que importa é o desenvolvimento brasileiro. Mas até porque, né, essas medidas também foram bastante combatidas por um setor americanista da elite brasileira. Como podemos ver na página 87 do livro Ordem e Progresso da 100 anos de Economia Republicana, página 87, em termos de acordo comercial de 1935 foram objeto de intensa polêmica do Brasil. De um lado, os industriais paulistas, liderados por Roberto Simonsen, dizendo que a tarefa anterior não havia um só caso de proteção excessiva e que o próprio Adam Smith se aterrorizaria com o uso indiscriminado de seus princípios de política econômica. De outro lado, alinhava-se liderado por Valentim Bolsas, defensores da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, favoráveis, portanto, a quaisquer medidas tendentes à liberalização. O ênfase da argumentação dos defensores do acordo centrava-se, como no começo do século, no caráter parasitário da indústria brasileira, defendia por uma proteção tarifária despropositada, enfatizando, em suma, no seu artificialismo. A oposição industriais ao acordo concretizou em um bloqueio por representantes da classe liderado por Evaldo Lodi. A oposição parlamentar ratificada foi vencida com a interface de Vargas, após a intensa pressão norte-americana com base na ameaça de imposição de tarifa ao café brasileiro. Bom, tinha basicamente pessoas também lá dentro que ficavam chorando, né? Uma elite americanista que estava enchendo o saco, como sempre tem. Sempre tem um liberal da vez para ficar enchendo o saco, querendo deixar o país se desenvolver e lamber o saco dos Estados Unidos. E, bom, temos aqui o ponto dele que o problema do Brasil foi causado pelo desenvolvimentismo, né? Enfim, ele falou aí que se fosse sólido não estaríamos acabando com o processo de desindustrialização por décadas e séculos. Tá, vai. Se ele falar por séculos, eu queria saber o que o Getúlio Vargas desindustrializou. Queria saber o que o governo militar desindustrializou. Se fosse pelo menos o JK, beleza, eu acredito. E, bom, se ele fala por décadas, que foi no caso do governo atual da Nova República, que medida de desenvolvimento isso a gente teve? É o Plano Real? O Plano Real é o desenvolvimentismo, por acaso? As privatarias da Vale do Rio Doce, da Telebrás, da Siderúrgica Nacional. Inclusive, o próprio regime atual tem ojeriza a figura do Vargas, como podemos ver em discursos do Fernando Henrique Cardoso, que ele literalmente discursou dizendo que queria acabar com a era Vargas. Enfim, vamos para o próximo ponto, então. Ou seja, você está favorecendo as elites. Da mesma forma. Você está criando uma oligarquia de elites. Uma oligarquia de elites exatamente como na Primeira República. E essa oligarquia de elites vai manter lobbies público-privado para impedir que pessoas mais eficientes, tanto dentro quanto fora do país, forneçam serviços de maneira mais tecnológica e mais barata para as pessoas. Então você está, em última análise, defendendo a redução do padrão de vida das pessoas dentro do seu país. Né? Porque você está diminuindo a quantidade de bens e serviços que as pessoas podem comprar com o poder de compra da unidade monetária. O ponto seria que o Getúlio Vargas criou uma elite malvada. Uma elite malvada, igual da Primeira República, que diminui o padrão... Na verdade não, ele fala de desenvolvimentismo no geral. Criou uma elite malvada, que diminui o padrão de vida das pessoas e que é cruel. Pô. A parte do você favorecer uma elite interna em detrimento da externa, sim, eu concordo com isso de todo o meu coração. É isso. Mas, bom, vamos dar uma olhada aqui no livrinho dele, de como era descrita a elite da República Velha, na conclusão, que ele fala do período da República Velha. Vamos dar uma lidinha aqui?
a página 70 e 71, e diz assim, ó. Uma última importante conclusão é de que na explicação de profunda mudança no estilo da política econômica, que se processa a partir dos anos de 1930, no sentido de maior intervenção governamental nas transações internacionais, o papel mais proeminente deve ser atribuído a restrições decorrentes das mudanças no ambiente externo, que inviabilizaram a manutenção da postura tradicional. Isso implica minimizar a validade da noção de que, nesse sentido de aumentar o incentivo à indústria, como não raramente se infere a partir de pressupostos a respeito da perda de poder dos grupos exportadores após o colapso da Primeira República, é certamente lícito inferir-se que o governo do regime anterior, de 1930, fracassaram fundamentalmente em não promover as mudanças estruturais necessárias para dar maior estabilidade macroeconômica ao país, tal como maior diversificação nas exportações, uma base fiscal menos vulnerável a choques externos, e assim por diante. Entretanto, operando na ordem econômica internacional, em que, embora não isenta de severos choques, conseguiu se preservar rapidamente e restaurar características institucionais básicas. O governo da Primeira República foram capazes de produzir estabilidade macroeconômica sem precisar interferir profundamente, exceto no mercado de café, com a livre operação das forças de mercado, assim como tinha sido feito ao custo do crescente endividamento externo. Como está dizendo aqui, exceto, como já está aqui, como eu falei anteriormente, a única coisa que eles fizeram foi favorecer o café. E eles não fizeram nenhuma política de incentivo à indústria, qualquer tipo, tirando raríssimos presidentes, que dá para contar nos dedos, as citações que eles dão aqui, que são Rodrigues Alves, Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, que inclusive são os únicos presidentes que eu defendi aqui na internet, né? Me chamaram de louco, mas ele estava certo. Então, essa era a República Velha, como seu próprio texto descreveu, como com livre operação das forças de mercado, ainda que isso tenha sido feito ao custo de crescente endividamento externo. Tô querendo saber aí onde é que tá dizendo a elite malvada que controla tudo, querendo, não sei o quê. Pô, não achei. E, bom, vamos dar uma olhada de novo naquele texto de um texto aqui chamado Desenvolvimento Econômico no Primeiro Governo Vargas. Ele atua dizendo assim: a atuação do Vargas no combate da crise do setor cafeeiro e o início da década de 1930, a não ficar restrita à adoção de uma política econômica voltada à proteção da renda do setor cafeicultor, pode ser analisada como a saída do fluxo circular baseado-se na renda do café, em direção à implementação de um projeto desenvolvimentista industrializante. O governo, ao seguir uma antiga forma de buscar empréstimos externos para financiar o excedente de produção de café, até por sua impossibilidade diante a crise, voltou-se a Eu estou ocupado. Voltou-se à implementação de um conjunto de políticas que já sinalizavam para a ruptura do modelo. Em termos gerais, a atuação do governo federal pode ser sintetizada pela adoção do câmbio de desvalorização que mantinha, no curto prazo, para a estabilidade de renda nominal dos cafeicultores, a taxação de exportações de café até 20% pagas em espécie pela criação de impostos de R$ 1.000 cobrados sobre cada novo cafeicultor plantado no estado de São Paulo, enfim, uma política econômica que garantia a sustentação de renda nacional interna. Ao longo prazo, desestimulava o aumento da oferta do café, reduzindo o hiato entre produção e consumo. Guarde essa parte aí do reduzir o hiato entre produção e consumo, que vai ser importante mais para frente. E como pode ser visto, sim, Getúlio Vargas criou uma medida aí industrializante e ele não era refém de oligarquias malvadas de blá blá blá. O Estado tinha um projeto de desenvolvimentista e conseguia colocar ele à frente. E, bom, uma parte aí que ele falou é a parte do que o protecionismo diminui o padrão de vida. E o protecionismo é mal, uga, buga, olha, eu sou o fantasma do desenvolvimento, protecionismo que diminui qualidade de vida. Então, bora dar uma olhadinha aqui. Uma coisa básica, tá? Não sei o que ele tá querendo dizer com qualidade de vida. Não sei, conforto? É o Marcelo Andrade chorando porque não pode comprar sua Mercedes com zero imposto, é isso? É isso, então? Ah, se for isso, então vai tomar no cu, né?
Mas beleza, então bora dar uma olhada aqui num gráficozinho do envelhecimento populacional brasileiro, desafios e consequências atuais e futuras. Uma coisa que ele dá é um gráfico. E nesse gráfico ele dá basicamente a quantidade de população que tinha entre 0 a 4 anos até 70 ou mais. Uhum. E bora dar uma comparada básica, na faixa etária de todo mundo. As crianças de 0 a 4 anos, os nascimentos dobraram em 1950, que foi basicamente o finalzinho da Era Vargas, e antes da Era Vargas, 1920. Os nascimentos dobraram. Deixa eu ver. Os nascimentos dobraram. As crianças de 5 a 9 anos quase dobrou também. As crianças de 10 a 14 anos dobrou também. De 15 a 19 anos aumentou levemente. De 20 a 24 anos dobrou também. De 20 a 25 também dobrou. De 30 a 35 dobrou. De 20 a deixa eu ver, de 40 a 49 dobrou também. Deixa eu ver, de 50 a 59 também dobrou. De 60 anos. 60 anos não tinha nem mesmo um único milhão de pessoas com mais de 69 anos, mas beleza. Temos aqui que aumentou exponencialmente de 70 anos, também quase que dobrou. A esperança de vida ao nascer foi de 35 anos para 52, e também o índice de envelhecimento diminuiu. Diferente das outras eras de gráficos aí, a única vez que teve uma diminuição do envelhecimento da população foi no governo Vargas. Foi após o governo Vargas, em 1950. Enfim, aonde que foi ruim para a qualidade de vida da população, protecionismo, medidas protecionismo? É o que é conforto? É porque o Marcelo Andrade não conseguia comprar a Mercedes dele, é por isso? Nossa, que triste, né, cara? Então eu acho mesmo que esse dobro de pessoas que nasceram não tinha que ter nascido, cara, para o Marcelo Andrade comprar a Mercedes dele, né? Pobre Marcelo Andrade, que não podia ficar com a sua Mercedes, ele tinha mesmo que fazer com que o país basicamente diminuísse pela metade a quantidade de pessoas, né? Onde não tinha nem mesmo 1 milhão de pessoas com mais de 50 anos, segundo o censo que foi feito. Claro, o censo não é perfeito, porém é uma noção que você pode ter da época. E bom, vamos aqui para o próximo ponto dele, maravilhoso. Esse daqui eu quase que eu rachei de rir. Vamos dar uma vista aqui. São suas fontes, cara. Porque para você fazer esse tipo de negação, você precisa das fontes empíricas que você está falando. Você está fazendo uma afirmação 100% empírica, cara. E eu tenho fontes, tá? Inclusive de história econômica geral, CSI, falando da Inglaterra, falando do comércio marítimo, como ele foi fundamental para o desenvolvimento da Revolução Industrial Inglesa, tá certo? Que não tem nada de protecionismo, talvez na época do mercantilismo tinha assim alguns elementos Ai, ai, protecionistas. ai, 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 meu papai do céu. Então, agora, basicamente, o nosso querido índio falou que os Estados Unidos bufou e protegeu as suas empresas. Aí o cara só manda qual é a fonte? Você está sendo contraproducente, não sei o que. Cara, eu gostaria de saber qual é a fonte contrária, né? Ele falou, livro de história geral da economia. Cara, eu não gosto de livro de história geral de economia, porque história geral, você dá um direito pro cara, que é o direito de esconder fontes. Vou dar um exemplo. O cara, quando ele fala de história geral de algum tema, ele vai ter que falar de todos os períodos desse tema. Vamos supor, história geral da economia, vai ter que falar da era do bronze até a globalização. Vou dar um exemplo de período. Então, ele pode convenientemente pegar pedaços que ele acha ruins e tirar. E não ser desonesto intelectualmente, tá? Porque ele tem que falar, né, de maneira geral da economia como um todo, da evolução do pensamento, etc, etc, etc. Então pode muito ver um cara só falar, olha só a expansão dos comércios ingleses e blá blá blá, e só não falar como era a ação do Estado nesses setores. O que é possível. Então, bora dar uma olhada aqui de novo no nosso livrinho no Contra a História do Liberalismo, que ele diz sobre como era a lei de propriedade dos escravos nos Estados Unidos, na página 124. Não há dúvida sobre sua legítima, abre aspas, propriedade. O patrão de escravos exerce um poder absoluto, porém, não ao ponto de poder livremente colocar em discussão o processo de reificação de mercantilização já consolidado, à beira entre a raça do senhor e a raça do servo. Vamos dar uma olhada em Tocqueville.
Sob penas severas, é proibido ensinar os escravos a ler e escrever. Claramente, a proibição visa excluir da raça dos servos toda forma de instrução, considerada uma fonte de grave perigo, não apenas porque era suscetível de alimentar a esperança de pretensões inadmissíveis, mas porque obje- objetiva facilitar entre negros aquela comunicação de ideias e sentimentos que deve ser obstaculizada de qualquer maneira. No entanto, no caso de violação de tal norma, atingidos em primeiro lugar os proprietários brancos, que ficavam com sua liberdade negativa gravemente limitada. As proibições atingem os servos, não só seus patrões. Depois da revolta de Nate Turner, na Geórgia, é crime oferecer a um escravo até mesmo papel e material para escrever. Temos também a página 129, que fala sobre o governo inglês, sobre como ele tratou muito liberalmente as colônias da região da Irlanda. Uma observação análoga que houve do liberal francês é a ilha subjugada e colonizada pela Inglaterra. Para dizer a verdade, não há justiça na Irlanda. Quase todos os magistrados do país estão em guerra contra a população. Dessa forma, a população não chega a ter uma ideia do que é justiça pública. Em um caso como o outro pilar do Estado de Direito, a magistratura está em guerra contra a parte significativa da população, dois lados do Atlântico, para perpetuar a opressão respectivamente ao dos negros e dos irlandeses, contribuem obstaculizam o acesso de instrução e proíbem o matrimônio com membros da classe superior. Na Irlanda, a miscegenation é um crime punido com um grande rigor, com base na lei de 1725, um sacerdote culpado de celebrar clandestinamente matrimônio misto pode ser condenado à morte. E também na Irlanda procura-se obstaculizar acesso à população nativa à instrução, sobre o ponto de que podemos concluir, dada a palavra de um historiador liberal, o anglo-irlandês, que a legislação inglesa visa expoliar os irlandeses de sua propriedade e indústria, e visa mantê-los em condições de pobreza, a quebrar neles grande germe de empreendimento, degradá-los ao estado de casta servil, que nunca poderá esperar elevar-se ao nível dos seus opressores. Tá vendo aí? Isso é livre comércio, tá? Quando você pega uma casta, proíbe ela de ter instrução, coloca magistrados de uma raça que só você quer, e não deixa eles nem mesmo casarem com pessoas de outro tipo de etnia. Não só não deixa eles casar com pessoas de outro tipo de etnia, como não deixa eles nem aprender a ler ou desenvolver comércio, propriedade. Isso é livre mercado puro do inglês, né? Podemos até dar uma olhada em outros tipos de coisa aqui, né? Podemos colocar outra coisa aqui, por exemplo, que na Irlanda também existe o voto censitário, como está dizendo aqui na página do Conto História do Liberalismo, página 32, independente da posição deixa qualquer teórico aristocrata inglês que visava desenvolver realmente uma função política de destaque, além da Câmara Alta, a própria Câmara do Baixo Parlamento foi essencialmente um clube de proprietários terreiros. Quase no final do século XIX, a aristocracia exercia o direito de poder político. Era uma elite de terreira e elite de serviço autônoma, que detinha o controle dos negócios públicos. Um controle que tomava magistratura das administrações locais e, sobretudo, do campo, sofrendo nenhuma esgarçadura e praticamente no final do século XIX. Grandes e pequenos nobres ainda tinham autoridade indiscutível e não devia satisfação a ninguém, senão a si mesmo. Então, também existia nos Estados Unidos voto censitário. Somente os grandes proprietários de terra, né, tinham sua voz ouvida. Então, querendo ou não, isso também é uma forma de você minar a população. Você tira ela o acesso de questões públicas, então não é exatamente de mercado. Até porque quem está no governo também tem ligações com a economia local, etc, etc, etc. Também temos aqui um texto muito bom que é o Desenvolvimento Econômico nos Estados Unidos, participação do Estado no desenvolvimento econômico e tecnológico. Página 43, que diz, especificamente quanto aos Estados Unidos, Chang afirma que é impossível subestimar a importância da proteção da indústria nascente no desenvolvimento do país. A proteção alfandegária, mesmo a proibição de importações, foram fontes de inspiração e, mais uma vez, influenciaram a política industrial no leste asiático no pós-guerra. A guerra contra a Grã-Bretanha também formou uma proteção natural. Outra guerra de secessão teve como pano de fundo a questão tarifária, ao lado da escravidão e a vitória do protecionismo.
E também temos aqui a página 45 e no final da 46 que diz: após o esforço de cessear o livre comércio para proteger a indústria nacional a fim das guerras napoleônicas, acenderam detentores de manufatura a gana de abertura comercial, de forma inflamadora, uma vez que já haviam estabelecido superiores e mais eficientes em relação ao resto do mundo, na maior parte dos investimentos. A revogação do Carl Law, o Acordo Anglo-Francês de Livre Comércio, foram marcados pela abolição da tarifária, sendo que na década de 1850 o Estado britânico havia realizado significativamente suas tarifas, havia reduzido significativamente suas tarifas, lançando produtos ingleses no mundo notório da competitividade, mas para este nível de abertura comercial ser possível, a Grã-Bretanha passou por um histórico de tarifas e restrições de exportações que foram essenciais para a construção e consolidação do seu império. Então, bom, a Inglaterra até mesmo abriu comércio, isso não dá para negar. Porém, ela abriu quando a sua indústria já estava boa, após o processo. Não foi por causa que os grandes liberais clássicos, com seu senso de justiça e palavrinhas bonitas, convenceram os ingleses de que não, protecionismo é mal, uga buga. Inclusive, outra coisa aí interessante que temos é a nossa querida lei de propriedade nos Estados Unidos, que você não pode, que até que nos Estados Unidos, hoje em dia, você para conseguir ter uma propriedade, você não é bem sua, ela é da comunidade. Ela é da comunidade. Como assim ela é da comunidade? Basicamente, se você quiser fazer uma casa, eu vou deixar o link na tela com as leis. Primeiro, o governo tem que aprovar o projeto da sua casa, você não pode fazer uma casa como quiser. Além do governo ter que aprovar, caso você queira fazer uma reforma dentro da sua casa, que sei lá, quer quebrar uma parede, o governo também tem que aprovar. E a sua propriedade privada tem que estar sempre sob a mão do governo. Então, se isso não é intervencionismo, eu não faço a menor ideia do que é. Temos também o grande dilema do Abraham Lincoln, que é o texto aí feito pelo nosso querido Paulo Gala, que diz, apesar do nosso querido Paulo meter o nome que ele não gosta, beleza, cara, só você usar o texto aí para citar as tarifas que foram usadas. E foi a aprovação da a lei Mório Tarifa, que aumentou significativamente as tarifas de importação sobre a ampla gama de produtos estrangeiros, aumento das tarifas alfandegárias durante a Guerra Civil Americana, que o Lincoln aumentou as tarifas alfandegárias sobre as importações estrangeiras, proteção da indústria siderúrgica, Lincoln implementou políticas que favoreciam a indústria siderúrgica americana, incluindo a tarifa mais alta sobre a importação do aço e ferro estrangeiro. Isso ajudou a estimular o crescimento da indústria siderúrgica nacional, incentiva a produção de armas e equipamentos militares. Durante a Guerra Civil, Lincoln também ajudou a indústria da arma, guerra, etc. E, como você pode ver, os Estados Unidos foram o país mais ferrenhamente tarifário da história, como você pode ver nesse gráfico aí que eu deixei na tela. Superava o Reino Unido e a França em muito. Só parou de conseguir ter tanta tarifa depois da Primeira Guerra Mundial, onde eles já eram indiscutivelmente superiores. Aí não precisa mais de tarifas. Enfim, vamos agora para o próximo ponto dele, que é o ponto do Uga Buga, não existe imperialismo. E quem discordar é esquerdista. Quase é literalmente isso. Então bora ver. Você não tem nada concreto. Você só fala as coisas. Fala, isso aqui é uma falácia. Na verdade aconteceu isso. É uma narrativa. Você tá fazendo igual esquerdista, mano. Desculpa, esse cara é de esquerda. Esse cara acho que é de direita, mas ele é de esquerda. Ele é fundamentalmente de esquerda. Para então dominá-los com suas grandes indústrias bufadas pela proteção do Estado. Nunca foi o Bufadas pela proteção do Estado. Com a proteção do Estado, elas não têm que levar em consideração o custo e elas não vão aumentar a eficiência delas porque elas estão com os custos terceirizados no restante da sociedade. Uma coisa que eu achei maravilhoso foi nessa parte do vídeo que eles só chegam e mandam muito mentira isso. E você é esquerdista. Ai, ai, ai. Então bora dar uma olhada aqui em algumas páginas do Ordem e Progresso. Ordem e Progresso tem anos de economia republicana. Bora dar uma olhadinha aqui. Como diz aqui na página 64 do Ordem e Progresso, as razões para a atitude cambiante do governo federal em relação ao envolvimento pela defesa do café são variadas, mas admitem uma generalização. Por um lado, as várias ocasiões em que o governo não interveio e assim agiu por pressões para que a intervenção federal foram efetivamente neutralizadas pela influência de grupos politicamente mais fortes,
que ao seu apoio. A opinião dos banqueiros londrinos do governo federal sobre os riscos financeiros da valorização foram decisivas para bloquear o apoio ao convênio de Taubaté de 1906. E a ferrenha oposição do plano permanente apresentado por Epitácio Pessoa em 1921, liderada pela bancada da Câmara, que referiria a grupos conservadores em matéria financeira e efeitos deletérios para o financiamento de compra através de emissão de moeda. Então, basicamente, os governos londrinos estavam lá botando um dedelho lá no governo brasileiro, falando: você não pode valorizar seu café, hein? Como se eles tivessem qualquer tipo de autoridade para decidir o que a gente faz ou deixa de fazer com o nosso café. Enfim, eu citei aí, né, o governo londrino metendo bedelho no comércio brasileiro. Inclusive, se você ler a parte do governo do Vargas, fala da primeira etapa do governo dele, 1930, 34, até 38. Fala o tempo todo que os Estados Unidos estava o tempo todo metido nas relações brasileiras. Claro, não era uma coisa depredatória, até porque o Vargas conseguia lidar bem com essa situação. Como diz aqui na frase a partir de 1934-35, os Estados Unidos enfrentaram uma grande ameaça do Brasil, sob forma de incremento de intercâmbio no comércio brasileiro, à sombra de acordos bilaterais de comércio, a despeito da contínua pressão diplomática norte-americana. Entre 1935 e 1938, o comércio brasileiro continuou a se expandir. A tolerância norte-americana em relação ao comportamento brasileiro deve ser atribuída à prevalência dos objetivos estratégicos da política norte-americana. Sob objetivos de curto prazo, a posição independente de Vargas decorria diretamente da boa vontade norte-americana em relação ao Brasil, à medida que ficava claro que a contenção da influência alemã na América Latina dependeria do fortalecimento do Brasil e pesos da Argentina, que mostrava ser excessivamente rebelde. Então, basicamente, o Vargas, eu não sou getulista, tá? Não sou getulista, não sou pau de Vargas nem nada. Porém, uma coisa que não pode negar é que a posição dele foi muito inteligente em relação aos Estados Unidos, América, etc. E também podemos aqui também falar das minerias canadenses que exploram o Brasil, e não só o Brasil, como o México, que eu vou dar. Temos o Brazilian Journal International Relations, as relações neocoloniais franco-africanas, no século XXI, página... Você pode só olhar o comecinho, tá? A introdução da página 140, que diz: a independência das ex-colônias francesas no continente africano na década de 1970 parecia trazer uma nova esperança a países do continente que poderiam então conquistar autonomia no sistema internacional desenvolvimentado. Contudo, a expectativa não se materializou e a condição de dependência em linhas gerais do país persistiu. Antecipando as lutas pela independência, o Estado francês buscou criar mecanismos para impedir uma ruptura drástica com as relações de dominação e, dessa maneira, manter-se presente e influente no continente africano. Essa dependência não parece de forma explícita, como no período colonial, mas sim desenrola em relações especiais dos líderes africanos e franceses. A Françafrique, termo popularizado por François Xavier Forcheve, é para designificar as relações neocoloniais francesas com o continente. Enfim, esse texto todo fala sobre como que é a relação neocolonial da França com a África, que existe, né, país central e país periférico, e etc. E, bom, temos também a frase do Major Smaller, do New York Times. Olha essa citação aí no último vídeo meu de resposta ao Rafu, que vocês podem ver. Então, bora aqui no próximo ponto. Que é todo mundo que eu odeio. Esse ponto é maravilhoso, do todo mundo. Veja isso daí. Intervencionismo, que é bem a base da economia fascista e nazista. Não chamando esse cara de nazista ou fazendo uma associação falaciosa. Não vou fazer essa associação. Eu só estou falando que existe essa analogia, mas não vamos nos limitar a essa analogia, porque eu não... Everyone I don't like is literally Hitler. Let's have a look and see. You got Donald Trump, PewDiePie, and Pepe the Frog. Hand signs, free speech, follow Godwin's law. Pro-life conservatives, grammar police. White men, YouTubers, people who eat meat. Yeah, everyone I don't like is literally Hitler. Everyone except for me. Everyone I don't like is literally Hitler. Everyone except for me. Pá, pá, pá.
Everyone I hate is a literal Nazi, literal Nazi, literal Nazi. Puta que pariu. O maluco literalmente só chegou e mandou: todo mundo que eu discordo é Hitler. Tomar no cu. Aí ele vai, aí vai chegar e falar: você está tirando de contexto. Eu depois falei: não tô querendo comparar. Olha, cara, você pode até não ter querido comparar, mas que puta espantalho desnecessário, cara. Entendeu? Do nada, absolutamente do mais puro nada, no meio de uma discussão econômica, o cara começa a comparar o Saquarema com o Bigodinho do nada. E não vem dizer que não comparou porque você tirou a citação do cu do nada. Não foi de graça, né? Citou por quê, né? É o famoso momento do citou por quê, né? Eu queria saber porque o cara fez essa citação, porque ele fez essa comparativa do nada. Se não foi para induzir esse tipo de coisa. Eu não sei o que é pior, o cara ter feito isso ou o João Aigen ter comentado dizendo: belo react, meu caro Metal. Já pensou em fazer um vídeo explicando o tema da sua monografia? Ela é muito esclarecedora e necessária, em vez de ter dado um esporro nesse moleque para continuar banalizando o que foi o NS. Mas enfim, pelo menos nesse ponto do vídeo, eu tenho que dar um braço a torcer de uma coisa. No meu último vídeo de resposta, eu acabei fazendo uma comparativa com o Josézinho Goebbels, algo que foi desnecessário e que eu não deveria ter feito. Eu concordo. Então, nesse ponto, estamos em ambos em pé de igualdade no erro. E, bom, vamos aqui continuar aqui desse ponto aqui. 10º ponto, Getúlio Vargas é malvado, pois não gerou excedente de produção. De novo essa porra do produção sobre consumo. Ô, cara, eu não vi em absolutamente nenhum único artigo de lei fazendo do Getúlio Vargas proibindo as pessoas de terem poupança privada, cara. Eu não faço a menor ideia de onde ele tirou essa porra. Mas enfim, vamos agora continuar aqui desse ponto aí que é, primeiro ponto, página 9 do desenvolvimento econômico. O próprio falou o seguinte: enfim, a política econômica garantir a sustentação de renda nacional interna ao longo prazo. Isso estimulava o aumento da oferta de café, reduzindo o hiato entre produção e consumo. Bom, se a economia aparentemente tendia para não. Por causa que se não vai ter. Não gerou superávit. Não gerou, mas diminuiu o hiato. Aumentou a produtividade e o consumo. No caso, a produtividade aumentou mais em relação ao consumo. Ou seja, estava dando sinais de que isso iria ocorrer. Não havia sinais de que não iria ocorrer o superávit em algum momento. Até porque também era uma indústria nascente extremamente precária no início. E também a República Velha, que no seu próprio livro várias vezes foi caracterizada como de uma gestão caracteristicamente liberal, e o seu texto disse, né, falou, né, que não teve nunca falou sobre produção e consumo, e nunca chegou para superávit de produção e consumo na República Velha. E no governo Vargas, o aumento de produção foi maior do que na República Velha sobre o consumo. Enfim, porém, Getúlio Vargas também cometeu alguns erros, que foi que ele não conseguiu limitar tanto assim o capital estrangeiro no Brasil. Como está dizendo no Ordem e Progresso em Anos de Economia Republicana, página 101. Durante a primeira metade da década, é difícil definir uma política brasileira coerente em relação a capitais estrangeiros investidos no Brasil. Apesar de inúmeros problemas arrecadados da crise cambial, quanto à remessa de lucros e dividendos, especialmente até 1934, não há indicações de existência de qualquer discriminação contra firmas estrangeiras e aplicação de política cambial. No plano das interações, entretanto, tanto na Constituição de 34 quanto nos Códigos das Águas e Minas, que incluiu provisões radicais limitando o campo da aplicação de capitais estrangeiros, concessões de mineração e exploração a recursos hidráulicos que seriam limitados aos cidadãos brasileiros, previa-se progressivamente a nacionalização de bancos e depósitos de companhias de seguro estrangeiras. A Constituição de 1937 incorporou essa legislação radical, mencionando a conveniência de serem nacionalizadas indústrias essenciais. Na prática, essa legislação, contrária ao capital estrangeiro, foi muito atenuada, enquanto dispositivos legais asseguraram apenas a nacionalização, mas a estatização de modestos esforços no plano de prospecção da exploração do petróleo. Como pode ver, um erro do Vargas foi não ter
em relação à economia americana foi não ter feito como eles fizeram, que é uma nacionalização mais extrema. E impedir um pouco mais a entrada de capital estrangeiro, etc. Claro que os Estados Unidos também teve muito capital estrangeiro dentro do país dele, mas eles também sempre foram muito endividados. Como diz aí o texto do Estados Unidos como nação devedora. Basicamente, esse texto fala que os Estados Unidos, sim, recebeu muito capital estrangeiro, porém esse capital, como era dito, tinha que ser administrado por americanos. Não era possível um cara ter um capital estrangeiro fora do país e aplicar como quisesse lá e dane-se. Enfim, vamos continuar aqui. Ele fala que projeto desenvolvimentista é ruim porque não tem lei de mercado. Ah, cara, de novo, isso daí é dogma. Isso daí é só um dogma. É isso porque é isso e dane-se. E sim, você pode dar incentivos para projetos de desenvolvimentista que não sejam de mercado, que sim, você pode incentivar a indústria a desenvolver. Você pode prejudicar ela. Existe formas de incentivo que não é só o mercado. Não é só o mercado que incentiva a indústria, amigão. Entendeu? Pode ter outros fatores que o governo pode fazer. Sei lá, dar subsídios para empresas mais lucrativas ou que gerem mais resultados. Cobrar, entendeu? Diretamente essas empresas vai conseguir resultado e caso não consiga punir elas diretamente. Existem formas de você estimular o mercado a ser produtivo que não é só necessariamente o lucro. Até porque isso é uma coisa muito relativa. Enfim. E, bom, teve sim projetos de desenvolvimento isso que geraram muito progresso ao Brasil, como, por exemplo, o projeto Pro Álcool, no Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto, e também a participação do Estado no desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, eu já citei, foi extremamente brutal o investimento. Tem um outro ponto dele que é internacionalismo pode ser bens privados e não globalistas. Como isso daí não foi feito nesse vídeo, eu não vou responder com fonte nem nada, eu só vou falar aqui obviedades. Ô filhão, quem você acha que esse globalismo incentiva mais? O Larry Fink ou o seu João da padaria que tá tendo que competir com a Coca-Cola e várias empresas multinacionais? É só pergunta mesmo, é só pergunta. Enfim, no final do vídeo ele só fica lá falando que o Saquarema é um cara comunista e que ele não tem rigor metodológico. Uga buga, cadê o rigor metodológico? Sendo que esse vídeo, obviamente, não foi feito exatamente com um fim sério de ser uau, olha a minha fonte, blá blá blá. Não é igual o vídeo. Entende? Acho que ele devia ter entendido isso na hora, né, cara? Mas não, o cara vai lá e começa a ficar cobrando 1 milhão de fontes, fica sendo extremamente academicista, num vídeo que é obviamente feito de sacanagem, cheio de meme na tela. Continuando. Vamos aqui falando aqui do momento figológico, falar que o Saquarema é comunista. Cara, sem referência bibliográfica nenhuma, sem dado nenhum, sem metodologia nenhuma, tá? Sem concretude nenhuma, nem lógica. Nem lógica. E falar que é uma falácia é muito cômodo. É muito cômodo. É muito cômodo. Porque só até agora só teve narrativa. Narrativa. E narrativa comunista. Narrativa marxista. Porque ele tem linguagem comunista e usa fontes comunistas. Então bora dar uma olhada aqui no que as suas fontes dizem, amigão. Do Histórica Concisa do Brasil. O chamado achamento do Brasil provocou nem de longe um entusiasmo despertado na chegada do Vasco da Gama à Índia. Meu Deus do céu, deve ser um livro de extrema-direita, né, para chamar a descoberta do Brasil de achamento. Também ele vai lá e fala que os índios que se submeteram foram submetidos, sofreram a violência cultural, as epidemias e mortes, do contato com o europeu, resultou uma população mestiça que mostra até hoje sua presença silenciosa na formação da sociedade brasileira. Mas no conjunto da palavra catástrofe, e mesmo a mais adequada para designar o destino da população ameríndia, milhões de indígenas que viviam no Brasil na época da conquista, apenas entre 300 e 350 que existem nos dias de hoje. É um cara de extrema direita que escreveu isso daí, né? A fonte que você usou. Inclusive, amigão, bora dar uma olhada aqui na página 13 do Ordem e Progresso aí da 100 anos de administração republicana do Brasil.
O que diz aqui? Deixa eu dar uma lidinha, né? Já que é um livro de extrema-direita, já que você que encomendou, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. A evidência disponível no que tange a países centrais não é definitiva para apontar uma direção ao comportamento contracíclico em direção à saída de capital pró-cíclico no respeito à troca. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, isso daqui é extremamente comunista, né, cara? O seu próprio texto falou, descreveu como países centrais. Agora, bora aqui para o próximo. Vamos ver aqui o próximo, né? Como, por exemplo, que a página 37 que diz: a origem desse verdadeiro milagre econômico está na repentina melhora da posição externa que se fez sentir no governo de Rodrigues Alves em virtude do boom de crescimento de exportações de borracha no início do grande boom de investimentos europeus na periferia. Inclusive, esse texto aqui, ouvinte, eu recomendo você ver, né? Que ele fica o tempo todo falando centro-periferia, centro-periferia. Meu Deus do céu, cara. Você devia ter colocado uma fonte mais ou menos comunista aí, né, o Metalnomics? Pera aí. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. O cara, ele faz um puta textão putinho me xingando. Quando fica com raivinha, quando pergunta sobre meu vídeo. Ao qual ele me chama de quase fascistinha. Chamou o Saquarema de defender intervencionismo, que é a base da economia NS. Sem contar que ele fez um monte de clipe falando coisas aí nada questionáveis. Intervencionismo, que é a base da economia fascista e nazista. Não chamando esse cara de nazista ou fazendo uma associação falaciosa. Não fazendo essa associação. Eu só estou falando que existe essa analogia. E, mano, na moral, sem querer ser arrogante, cara, mas esses caras pagam de arrogante sem ter conhecimento. Tem que dar porrada nesses caras mesmo. Tem que dar porrada nesses caras mesmo. Os monopolistas não precisam se preocupar porque eles não têm incentivos, porque eles têm a rentabilidade garantida dos seus investimentos através de garantia do setor público. Eles não precisam. Mas você quer as oligarquias, as elites oligárquicas que existem desde as capitanias hereditárias, que remontam desde as capitanias hereditárias. Então você quer trocar as oligarquias supranacionais pelas oligarquias nacionais, né? Você quer que as pessoas sejam reféns dos oligopólios nacionais, não extranacionais. É um critério totalmente arbitrário, né? Enquanto eu não quero que nós sejamos reféns de nenhuma oligarquia, né? No máximo a gente tem a lideranças elitistas no sentido intelectual da coisa. Você está favorecendo as elites. Da mesma forma, você está criando uma oligarquia de elites. Uma oligarquia de elites exatamente como na Primeira República. E essa oligarquia de elites vai manter lobbies público-privado para impedir que pessoas mais eficientes, tanto dentro quanto fora do país, forneçam serviços de maneira mais tecnológica e mais barata. Meu Deus do céu. Estamos diante de você, camarada Metalnomics. Venha-se. Venha-se. Estou pronto para me alistar com você, camarada. Né? Por causa que você acaba. Ai. É mole cada coisa que a gente tem que ver. Suas próprias fontes dizem isso, né, amigão? Suas próprias fontes descrevem, né? Periferia, centro, relações coloniais, imperialismo e blá blá blá. Enfim, né? Bom, basicamente esse daqui é o vídeo. E antes de terminar, bora dar uma vista aqui numa compilação que eu peguei aqui, que é o Momento Autismo. Muito astuta. Brasileiro igual a merda. E brasileiro é... O brasileiro tem síndrome de vira-lata. O brasileiro é um povo merda. O brasileiro é um povo merda, mas é um povo dócil. Eu falo que eu não tô com os livros na mão agora, cara. Eu tinha que pegar uns artigos acadêmicos aqui. E, mano, na moral, sem querer ser arrogante, cara, mas esses caras pagam de arrogante sem ter conhecimento. Tem que dar porrada nesses caras mesmo. Tem que dar porrada nesses caras mesmo. Frente aos oligopólios dos países. Caralho, maluco, eu acho extremamente engraçado os caras ficando extremamente puto com umas coisas nada a ver da cabeça deles, mano. Eu acho isso extremamente cômico. Enfim, como eu disse, ouvintes, esse daqui é o vídeo. E antes de terminar, tem uma parte aqui que ele vai lá e começa a dar uma de moralista aí falando, caso você não seja cristão, não sei o que, sem contar que ele chamou Saquarema de satanista, etc. E, bom, eu não sei se essa parte de clipe final que teve foi uma indireta pro Saquarema, mas caso tenha sido, bora dar uma olhada aqui num clipe maravilhoso, extremamente maravilhoso, do cara que você tá defendendo, que é no caso o Renatão de 4. O Renato Esperma. Bora ver aí? Obrigado, Igreja Católica, por ter fundado o Partido dos Trabalhadores.
De todos os movimentos que o Renan citou aqui, Juntaram isso. Então, estudantes, artistas, movimentos irrelevante, vagabundos, eclesiásticos de a Igreja Católica. Obrigado, muito obrigado, Leonardo Boff, muito obrigado, Teologia da Libertação. Porque se não fosse a Igreja Católica, o PT não teria o tamanho que tem hoje. Maldita CNBB. base, o movimento sindical liderado pelo Lula, tá? Você Puta que pariu, né? O problema é a Igreja Católica. Realmente, um cara muito cristão. Bem mais que Saquarema, hein? Ai, mas também o que esperar de um cara que defende a República Espanhola, a Guerra Hispano-Mexicana e também todos os crimes que foram cometidos contra essas populações, etc, etc. Enfim, esse daqui é o vídeo. Espero que tenham gostado do trabalho para fazer. Por favor, compartilhe esse vídeo para chegar pelo menos umas 1000 visualizações. Plus Ultra. Deus abençoe e tchau, tchau.